Deus possa nos usar dessa forma também, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 7. Gênesis, capítulo de número 7. Nós vamos ler apenas um versículo, tá? Gênesis, capítulo de número 7, versículo de número 1. Deus colocou esse tema no meu coração nessa manhã de hoje. Vencendo o dilúvio. Quantos vitoriosos tem aqui nessa manhã? Tem vitorioso aí? Então nós vamos vencer esse dilúvio em nome de Jesus. Gênesis, capítulo de número 7, versículo de número 1. Vai dizer assim: Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Obrigado, Renato. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Que texto tão maravilhoso, né, queridos? Todos aqui, eu acredito que conhecem a história de Noé. Noé está nos desenhos, em tudo que é lugar a gente encontra a história de Noé, nos filmes também. Então Noé, ele foi uma pessoa que marcou a sua história, e eu me vejo muito na vida de Noé. Quem não se vê na vida deste homem, né, queridos? No sentido de receber a graça de Deus. Noé, ele foi uma pessoa que marcou a sua geração pelo posicionamento que ele teve diante dos homens. Você alegra Jesus diante do posicionamento que você tem diante dos homens. Por isso que a Bíblia diz que se nós reconhecermos a Jesus, confessarmos a Jesus diante dos homens, nós seremos reconhecidos lá no céu. Entende que aquilo que para ser ligado no céu tem que ser ligado na terra? A Bíblia diz que o que é ligado aqui na terra, queridos, é ligado também lá no céu. Então não é pelo que eu falo, e sim pelo que eu faço, pelo que eu pratico. Esse texto, queridos, onde diz que o Senhor fala para Noé entrar na arca, ele está diante de um contexto muito triste da história. Porque o contexto dessa época, apesar de ser bem no começo da Bíblia, no começo da história da humanidade, já havia crise, já havia caos, já havia pecado. Gente, o homem tem dificuldade de servir a Deus. O homem tem dificuldade de agradar a Deus. O homem tem dificuldade de fazer a vontade de Deus, queridos. Poucas gerações passaram. Poucas gerações. Noé, ele está numa proximidade de Adão. Mas, mesmo assim, o povo de seu tempo havia se desviado dos caminhos de Deus. E, queridos, a nossa vida, se nós não tivermos um projeto de vida, a cada dia que passa nós pioramos. Eu gosto muito de uma frase que diz que aquele que não tem um alvo, qualquer coisa serve. Aquele que não tem um projeto, aquele que não tem um objetivo, ele vive de acordo com aquilo que vai acontecendo. E nem tudo que vai acontecendo é bom. Nem tudo que vai acontecendo edifica. Nem tudo que vai acontecendo constrói algo na nossa vida, queridos. Nós não podemos viver de acontecimentos. Nós precisamos nos projetar. Nós precisamos planejar aquilo que Deus tem para a nossa história. Porque o inimigo, ele vem na contramão. O que o inimigo quer fazer é desorganizar. O que o inimigo quer fazer é com que a pessoa viva de acordo com o entendimento dela, viver de qualquer jeito. É a teologia do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar e a vida leva eu.
Essa é a teologia de Satanás, queridos. E a humanidade, ela se perde nessa palavra, porque todos querem ser guiados diante daquilo que vai acontecendo nas suas vidas. Aí eu vejo Adão, o primeiro homem, Deus levanta ali, coloca ao lado dele uma mulher, a Eva. Eles constroem uma realidade em Deus, têm relacionamento com Deus, têm uma vida perfeita diante de Deus, não tinha necessidades, porque quando tem relacionamento com Deus, queridos, todas as necessidades são supridas. Mas infelizmente a dificuldade do homem de obedecer é grande demais. Aí eles vão lá e cometem um pecado. A gente sabe que o pecado na Bíblia ali está mostrando com que eles comeram o fruto que Deus falou que não era para comer. Talvez diante de Eva aquilo ali era muito pequeno, aquilo ali não ia dar em nada. Mas para Deus aquilo ali foi uma grande coisa. Porque tudo começa, queridos, através da desobediência. O desobedecer, ele gera em nossa vida uma série de consequências. O primeiro pecado foi só apenas comer um fruto. Não matou ninguém comendo aquele fruto, mas começou a matar a si próprio. Porque da desobediência veio a mentira, da mentira veio a vergonha, da vergonha veio as brigas, das brigas vieram homicídios, de homicídios vieram invejas, de invejas vieram tantas coisas, e foi só acrescentando. Tantos pecados começaram através de apenas um. Quando nós escolhemos uma vida, queridos, que não está pautado no projeto de Deus, que não está pautado na obediência, uma série de consequências começam a vir sobre a nossa vida, por causa de uma escolha. Porque eu não escolhi obedecer, eu começo a fazer um monte de coisa errada. E foi o que a humanidade fez. Então, antes de Deus falar com Noé, há um contexto de quê? De desobediência. Desobediência que entristeceu Deus de uma forma que ele falou: vou acabar com tudo, vou acabar com essa criação. Mas ele encontra justiça. Essa semana eu postei lá no grupo da intercessão uma passagem lá do livro de Jeremias, eu acredito que é capítulo 5, versículo 1, que se houver, queridos, se Deus achar justiça em ele perdoa uma cidade. Se Deus encontra uma pessoa com coração íntegro, com coração reto, um coração que quer mudar, um coração que está disposto a fazer, Deus, ele muda a realidade de uma cidade, queridos. Ou seja, a partir do momento que nós começamos a nos posicionar em Cristo Jesus, Deus não está mudando só a sua vida, não. Quando você escolheu o caminho da obediência, Deus não está mudando só a sua vida, Deus está mudando a história da tua família, Deus está mudando a história dos teus colegas de trabalho, Deus está mudando a história da onde você mora, e Deus está mudando a história da sua cidade, queridos. É por isso que o evangelho, ele tem que ser propagado, ele tem que ser espalhado, o conhecimento da palavra de Deus, ele tem que chegar em todos os lugares, porque aonde há um justo, a salvação de Deus para um todo, para uma cidade. Nós precisamos, queridos, de Noés em todos os lugares da nossa sociedade. Nós precisamos de pessoas com coração de Noé, lá dentro do Congresso Nacional, dentro do Palácio do Planalto. Nós precisamos de pessoas com coração de Noé dentro da polícia, dentro do corpo de bombeiros, dentro dos hospitais. Nós precisamos de pessoas com coração de Noé dentro das instituições educacionais, dentro dos lares, queridos. Porque aonde houver um justo, aonde houver uma pessoa querendo mudança, aonde tem uma pessoa que tem integridade, ou seja, que não se conforma com o que está acontecendo ao seu redor, Deus, ele muda outras histórias. Eu entendo que Deus chamou Noé para começar algo novo a partir dele, para mudar uma realidade. E para isso,
Deus deu um projeto para ele. Para vencermos o dilúvio, nós precisamos do projeto. Não tem como vencer o dilúvio se o projeto não estiver nas tuas mãos. E o interessante é que esse projeto não vem da gente. Não tem como eu projetar algo para não tem como eu projetar algo que vai fazer eu não afogar no dilúvio. Não tem como eu projetar algo que vai me impedir de eu viver uma crise. É impossível, queridos, porque quando a crise vem, ela afeta todo mundo. Sabe qual que é o interessante do dilúvio? É que as águas, elas não somente caíram dos céus. A Bíblia diz que choveu por 40 dias, né? Mas não apenas choveu, as águas também brotaram da terra. A água, ela não veio de cima somente, ela também veio de baixo. Na mesma medida que a água, porque Deus tinha pressa. Deus tinha pressa no projeto. Então Deus, da forma que Ele fez a água descer do céu, Ele fez a água subir da terra. Ou seja, não teve escapatória para ninguém. Quem correu para o alto de uma montanha não deu tempo. Quem correu para cima de uma árvore também não deu tempo. Quem buscou lugares altos, talvez projetos, quem projetou algo para fugir do dilúvio não deu tempo, foi engolido pela crise. Eu entendo que a crise, ela afeta todos, queridos. A crise, ela afeta quem está em cima e afeta também quem está embaixo. Porque não tem como escaparmos disso, porque é um todo. Todo mundo é afetado. E eu entendo que eu só consigo vencer o dilúvio, eu só consigo passar pela crise se eu estiver diante do projeto de Deus. E o projeto de Deus aqui nesse texto que nós lemos foi construir uma arca. Deus passou instruções para Noé, falou: Noé, você vai construir uma arca e eu vou te dar todas as dimensões dela. Todo o projeto, a planta da arca vai estar nas tuas mãos. E você vai fazer conforme eu falar. Tudo que eu escrever, tudo que eu falar para você, você vai fazer da forma que eu disser para você, Noé. Então Noé, ele recebe o projeto de Deus. Mas não era engenheiro, queridos? Não era. Não era carpinteiro, queridos? Também não era. Noé não tinha capacidade nenhuma de construir algo grande, principalmente dessa dimensão, desse projeto que Deus colocou nas mãos dele. Era impossível para ele. Mas Deus, quando dá o projeto para alguém, queridos, quando Deus coloca o projeto em tuas mãos, é porque Ele vai te capacitar para que você execute e realize o projeto. O nosso Deus é o Deus que capacita, é o Deus que não apenas dá o projeto, mas nos capacita para viver o projeto. Então, não é pelo que eu faço, é pelo que eu obedeço. Se eu sigo a instrução, eu faço aquilo que é correto. Hoje em dia, até para você cozinhar, tem alguns cozinheiros aqui na igreja, né? Até para você cozinhar, é claro que tem que ter um dom, tem que ter um talento, mas se você pegar um videozinho ali no YouTube, um tutorial, pegar uma receita, você dá conta de fazer, não dá? Pelo menos chegar perto daquilo ali. Por quê? Você tem um manual, você tem uma pessoa te mostrando como é que faz, você tem uma instrução daquilo que você vai fazer. Então é isso, queridos. Deus, Ele capacita, Ele não apenas dá o projeto, mas Ele te dá a capacidade para executar ele. Aí eu fico olhando as pessoas da época de Noé, porque eles não acreditaram naquilo que ele acreditava. Porque quando Deus dá o projeto para nós, às vezes parece impossível para quem está à nossa volta. As pessoas não vão acreditar naquilo que só compete a você acreditar. Quem tem que acreditar é você no que Deus falou. Quem tem que, queridos, executar o que Deus falou é você. Porque os outros não farão por você. As pessoas não farão por você, queridos. Porque cada um tem os seus sonhos. Cada pessoa tem o seu entendimento, tem o seu projeto, tem o seu pensamento. E coisas que são anormais, vamos dizer assim, sobrenaturais, gente, é
é só nós mesmos para acreditarmos. Então, se Deus te deu um projeto grande, assim como Ele deu para Noé, acredite. Apenas acredite no projeto. Receba a planta que Deus te deu, que Ele colocou nas tuas mãos a planta. Agora você não pode ficar com essa planta na mão, você não pode ficar com esse projeto na mão, sem que você comece a trabalhar. Você vai ter que trabalhar pelo projeto. Você vai ter que colocar a mão na massa, queridos, porque o reino de Deus, ele é tomado por esforço. O que Deus tem para a nossa vida, nós temos que ir e alcançar. Porque eu entendo que o que cai do céu é a palavra de Deus, é a bênção de Deus, é a unção de Deus que capacita. Mas quem faz, somos nós. Nós fazemos debaixo de uma unção que Deus tem nos dado. Eu vejo lá no Antigo Testamento, quando Deus vai construir o tabernáculo, Ele fala: Moisés, eu escolhi um homem em meio da congregação aí, o nome dele é Bezalel. Você vai chamar ele porque eu dei capacidade, eu dei inteligência para ele construir todo o meu projeto dentro do tabernáculo. Ele que vai fazer todos os utensílios e eu dei capacidade para ele fazer. Deus fez por ele? Não, mas Deus ensinou. Queridos, o que Deus precisou de criar, Ele já criou. Deus demorou 7 dias, diga assim comigo, 7 dias. Deus demorou 7 dias, 6 na verdade, né? Para criar todas as coisas, porque no 7º foi um descanso. E Ele criou tudo, queridos. Deus é um Deus criador. Criar é você fazer algo a partir do nada. Criou, não existia, passou a existir. Isso é criar. Agora, a partir do que Deus criou todas as coisas, depois que Deus cria todas as coisas, Ele nos dá a capacidade agora de formar, de fazer. Formar, você forma algo daquilo que já existe. Então Deus, Ele criou todas as coisas para que eu e você pudéssemos trabalhar, para que eu e você pudéssemos executar. É tão interessante que até o homem, Deus não cria, Deus forma. Porque o homem, ele foi formado daquilo que já existia, que era o pó da terra. O que Deus criou em nós foi a nossa alma. Porque antes de nós habitarmos em um corpo, nós fomos soprados por Deus, dentro daquilo que Ele formou do pó da terra. Então, queridos, Deus eu estou falando isso porque Deus, Ele se agrada de quem trabalha. Deus, Ele se agrada de quem trabalha, de quem corre atrás, de quem vai para cima, queridos. Quem espera algo de Deus não pode ficar de braço cruzado, não pode ficar parado. Nós temos que nos movimentar, nós temos que fazer. O projeto já está diante de nós, falta somente executar o projeto. Ah, mas eu não tenho recurso. Deus dá o recurso. Ah, mas eu não tenho condição. Deus dá a condição. Comece a fazer, tenha fé, comece a ver aquilo que você não está vendo, mas como se já existisse. Comece a aplicar a sua fé nas coisas de Deus. Se Noé não tivesse fé, jamais ele tinha construído essa arca, porque aquilo era fora da ótica, queridos, fora da realidade daquele tempo. Para construir uma embarcação daquele tamanho, daquele porte, eu acho que até a China aí, com os recursos que tem hoje, não ia ser muito rápido não. Ia precisar de muita mão de obra, de muita coisa. E Noé, ele fez aquilo ali sozinho praticamente, com a sua família. Quantos e quantos anos durou aquela construção, queridos? Não tinha uma gota de chuva caindo, mas ele estava construindo algo e as pessoas olhavam: para que isso? Para que uma embarcação desse tamanho se nem chuva cai do céu? Se aqui não tem nem rio próximo, se não tem nem oceano próximo, para que isso? Ei, quem tem que acreditar no que Deus falou é você. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Pode passar 1 ano, pode ser 10 anos, pode ser 40, 100, pode ser o tempo que for, mas se Deus falou, Ele vai cumprir no tempo certo. Mas para que Ele cumprir, você vai ter que ter terminado a obra. O projeto vai ter que estar concluído.
O projeto vai ter que sair do papel, vai ter que sair da caneta. Esse projeto ele vai ter que começar a ser executado. Nós vamos precisar começar a trabalhar por esse projeto. E o trabalho ele requer esforço, o trabalho cansa, o trabalho muitas vezes desanima, o trabalho muitas vezes se torna algo que desgasta. Mas nós precisamos continuar trabalhando. Se Noé fosse ouvir o que as pessoas diziam para ele naquele tempo, que ele foi um pregador, quando ele construía a arca, ele pregava para todos aqueles que chegavam lá e perguntando: Noé, para que é isso aí? É porque Deus está mandando um dilúvio. E para eu vencer esse dilúvio, eu tenho que executar o projeto. Eu tenho que terminar o projeto. Mas ninguém acreditava. Mas ele continuava trabalhando. E sabe qual é o interessante dessa história, queridos? Que quando Noé ele constrói toda aquela arca, Deus começa a enviar todos aqueles que precisavam ser salvos. Noé termina a arca, aquele trem grande, né? Embarcação enorme. Tinha algumas particularidades naquela embarcação, né? Porque ela só tinha uma porta e uma janela tão pequena. Mas ele construiu do jeito que Deus falou. Às vezes a gente não entende o porquê Deus pede para a gente fazer alguma coisa, queridos. Às vezes a gente não entende quando Deus fala para a gente fazer algo que para nós a gente fica assim: nossa, mas será mesmo que eu preciso fazer isso? Mas o que Deus manda fazer tem um propósito certo. Aí Noé constrói e começa a chegar o quê? Os animais. E o interessante é que nessa história, querido, se manifesta ali a graça do Senhor, porque vencer o dilúvio, queridos, não é só eu construir, não é só eu trabalhar, não é só eu acreditar, mas também eu preciso ter um coração assim como o coração de Deus, que é um coração que tem graça, um coração que tem misericórdia. Nós precisamos entender a graça de Deus na nossa vida. Nós precisamos sentir o amor de Deus na nossa vida, queridos, para que Deus comece a realizar o projeto dele, porque senão a gente trava o projeto. Sabe por quê? Porque se Noé fosse escolher os animais que deveriam entrar dentro daquela arca, eu tenho certeza que ele ia deixar ali alguns animais de fora. Quem concorda comigo? Eu acho que ele não ia querer que a cobra entrasse dentro da arca. Eu acho que ele não queria que os animais peçonhentos entrassem dentro da arca. Eu acho que ele não queria que os animais ferozes entrassem dentro da arca, porque ele queria proteger aquilo que era dele. Como é que eu vou colocar um leão com minha família? Como é que eu vou colocar um lobo aqui dentro com a minha família, com os meus filhos? Como é que eu vou colocar, né? Nossa, esse animal ali é pesado demais. Como é que eu vou colocar esse animal aqui dentro aqui, gente? Vai afundar esse barco? Então ele ia começar a selecionar aqueles que deveriam entrar dentro daquela arca. Porque às vezes nós fazemos o projeto, nós estabelecemos o projeto, e quando está tudo pronto, nós queremos tomar as decisões, nós queremos escolher quem vai fazer parte disso, e nós esquecemos de deixar que o dono do projeto é ele que tem que escolher quem vai fazer parte disso. Quem escolhe não sou eu apenas executo. Quem escolhe é o dono do projeto, queridos. E Deus, ele começou a escolher, ele escolheu todos. Ele não escolheu, ele não fez acepção. Ele falou: todos são importantes. Até os pequenos, todos são importantes. Todos são importantes. E Noé teve que aceitar isso. Noé ele teve que aceitar que todos os animais entrassem dentro daquela arca. E depois que eles entram dentro daquela arca, a Bíblia diz que acontece algo muito interessante. Deus, ele fecha a porta da arca. Eita, gente. Deus fecha a porta da arca. Deus não deu condição para Noé nem de fechar essa porta. A porta foi fechada pelo próprio Deus, ou seja, depois que está dentro, queridos, já era. Depois que está dentro da arca e Deus fechou a porta,
já era. Porque Deus, Ele cuida do seu povo. Porque Deus zela do projeto dEle, queridos. Deus zela da tua vida. Deus zela da tua história. Deus, Ele fecha a porta da arca porque Ele sabia que se deixasse algum jeito de Noé abrir ela, Ele abriria. Talvez pela emoção, talvez pela chateação, porque não é fácil, queridos. Você está dentro de uma arca fechada, com tanta diversidade, tantas diferenças. Olha como é que é a arca de Deus, queridos. São tantas diferenças que tem dentro da arca. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu modelo, cada um tem a sua forma, mas todos são extremamente importantes. E dentro da arca nós temos que aprender a conviver. Dentro da arca nós temos que aprender a cuidar. Dentro da arca nós temos que aprender a servir. Porque ficar um ano dentro da arca, queridos, um ali precisou servir ao outro. Um animal deu mantimento ali para o outro. Noé, juntamente com a sua casa, ele serviu ali a todos. Então, dentro da arca, queridos, é um ambiente para servir. Enquanto lá fora da arca a crise está acontecendo, o dilúvio está ocorrendo, dentro da arca Deus está trabalhando nos corações. Deus está moldando os corações. Deus está colocando as coisas no lugar. Deus está colocando a vontade dele na execução desse projeto, para quando acabar o dilúvio, nós sairmos dessa arca novas criaturas, prontos para executar o projeto de Deus. Gente, Deus, ele coloca uma janela pequena dentro dessa arca. A janela era pequena. Uma janela, queridos, para uma arca daquele tamanho. Tudo, as coisas de Deus, queridos, tudo é com propósito. Sabe por quê? Porque imagine se Deus colocasse várias janelas, para a pessoa olhar a crise, olhar o dilúvio, as pessoas olharem tanta coisa ruim que aconteceu, tantas mortes, tantas coisas tristes que estavam acontecendo em volta, o caos ao redor da arca. E Deus, ele estimula a gente fechar o nosso campo de visão da crise, queridos. Porque se você olha para a crise, você não consegue enxergar Deus. Se você olha para a crise, você não vê Jesus. Porque a arca nessa passagem aqui, ela representa Jesus. A arca que Noé construiu representa Jesus. E aqueles que estão na arca, queridos, tem que focar na arca. Tem que focar nas coisas da arca. O que está de fora da arca, queridos, deixa que Deus, ele vai fazer. Deixa que Deus faz, deixa que Deus transforma. Ei, a Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Deus amou, gente, Deus cuida daquilo que ele formou. Deus cuida daquilo que ele criou. E nós não precisamos dar um jeitinho para Deus, porque Deus, ele sabe como fazer e como operar. Tudo há um tempo certo. Não precisa se antecipar às coisas de Deus, porque no tempo certo Deus vai te usar, Deus vai te enviar. E às vezes a gente quer sair de algo que Deus está pedindo para a gente permanecer. Às vezes a gente quer fugir de algo que Deus está nos chamando para ficar, para construir mais, para trabalhar mais, para entender mais. E eu não posso olhar para fora, porque a crise está lá fora. Se aquela janela, querido, se aquela porta fosse aberta por dentro, imagine se Noé abrisse aquela porta, a crise, o caos, o dilúvio, ele entraria para dentro da arca. E eu vejo uma passagem muito linda na Bíblia, queridos, que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja de Cristo.
Lá fora pode ter crise, lá fora pode ter caos, lá fora pode ter destruição, mas nos átrios do Senhor, mas a igreja do Senhor, ela nunca será abalada, ela nunca será atingida. A nossa casa nunca será atingida, queridos. Deus falou aqui: Noé, entra na arca. Você precisa estar dentro dessa arca, tu e toda a tua casa. Você e toda a sua casa vai entrar dentro dessa arca, queridos. É você e sua casa, ninguém vai ficar de fora. Ninguém vai ficar de fora, queridos, dessa arca que Deus, desse projeto que Deus deu na sua vida, desse projeto que Deus colocou nas tuas mãos. Mas para isso você tem que acreditar, para isso você tem que trabalhar, para isso você tem que obedecer, para isso você tem que entender a graça de Deus e o amor de Deus. Porque toda a casa, queridos, são todos, toda a casa, aqueles que estão à sua volta. Acredite. Comece a construir algo que talvez eles não estão acreditando, não estão enxergando, mas quando eles menos esperarem, eles estão dentro do projeto e a porta está fechada. Apocalipse vai dizer que Deus é o Deus que abre porta e ninguém fecha. E Deus fecha a porta também que ninguém pode abrir. Nem todas as portas fechadas, nem todas as portas que se fecham, queridos, são coisas ruins para nós. Há portas que se fecham na nossa vida, porque é cuidado de Deus sobre nós, para que a crise não nos alcance, para que o dilúvio não nos alcance, e nós possamos vencer ele em nome de Jesus. Você pode ficar sobre o seu pé para a gente orar? Eu creio, Senhor, que eu e minha família permaneceremos dentro dessa arca. Eu creio, Senhor, que nós estaremos dentro dessa arca até que o Senhor abra a porta dela para que nós possamos sair. E dentro da arca, queridos, não pode ter medo. Deus quer tirar o medo do nosso coração. Não tenha medo do que está acontecendo lá fora, porque nós fomos chamados para fora. A arca é o ambiente de cuidado. A arca é o ambiente de proteção. A arca é o ambiente de visão. Mas Deus não chamou Noé e sua família para viver a vida dentro da arca. A arca era um momento que eles tinham de relacionamento, de proteção. A arca, ela representava muito mais do que a embarcação. Ela representava a presença de Deus na vida deles a partir daquele novo momento. E a partir do momento que eles fossem sair daquela arca, eles tinham que sair daquela arca, mas como se a arca fizesse parte da vida deles. Aí eu consigo enxergar Jesus. Jesus, a Bíblia diz que os seus discípulos, Ele colocou seus discípulos dentro de uma embarcação também. A Bíblia diz que Jesus coloca os seus discípulos dentro de uma embarcação e pede que eles vão para o outro lado. E quando eles estão indo para o outro lado, queridos, eles também são acometidos pelos mesmos problemas que Noé sofreu também naquele tempo lá. Por quê? A tempestade queria afundar o barco que eles estavam. Os ventos começaram a soprar contra aquele barco. Sabe, queridos, o interessante de muitas coisas que acontecem na nossa vida é porque, às vezes, quando o vento está a favor do nosso barco, da nossa embarcação, quando o vento está a favor, queridos, é muito fácil. É muito fácil, queridos, servir a Deus quando tudo está bem. Quando o vento está te favorecendo, quando você está sendo empurrado, está sendo levado, está sendo guiado. Mas difícil é servir a Deus quando as coisas são adversas. Quando o vento está contrário à embarcação, aí nós temos medo. O medo vem no coração do homem e da mulher. O medo, ele assola o nosso coração. Agora, queridos,
Esse barco que Deus te colocou é um lugar seguro. A arca, ela flutua, certo? A arca, ela foi feita para flutuar. E eu entendo que Deus quer falar sobre isso que Ele fez lá atrás, quando Ele pede para construir uma arca e a adversidade veio através da água, porque flutuar, queridos, é estar sob o dilúvio. Flutuar é estar sob o problema. Ou seja, se eu estou dentro da embarcação, eu estou acima do problema, eu estou acima do dilúvio, eu estou acima da adversidade. Elas estão embaixo dos meus pés. E é isso que Deus faz. Deus nos coloca por cima. E quem está por cima, queridos, em Jesus, quem está por cima na arca, ei, esse não afunda. Você não vai afundar. Por que você não vai afundar? Porque Jesus, Ele está contigo. Jesus, Ele não te abandonou. Jesus, Ele faz parte desse projeto. E Jesus não chama ninguém para um projeto que Ele não esteja. Jesus, Ele nunca vai pedir para você fazer algo que Ele não esteja junto com você. Ele nunca vai deixar você fazer sozinho, porque Ele está conosco até a consumação dos séculos. Os discípulos pensavam que estavam sozinhos, mas quem deu a palavra foi Jesus. Eles estavam na embarcação, os ventos viram e eles olharam para um lado, para o outro, não viram ninguém. Mas esqueceram que quem deu a palavra para eles foi Jesus. Quem colocou eles dentro da arca foi Jesus. E quem disse que eles chegariam do outro lado foi também Jesus. E se Jesus falou para você que você vai chegar do outro lado, você vai chegar. Pode vir vento, pode vir crise, pode vir dilúvio. Você está sob o problema. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. E para isso você não pode ter medo. Não tenha medo. Porque estar dentro da arca muitas vezes dá medo. Noé, ele poderia ter desistido pelo medo, porque não é fácil cuidar de feras muitas das vezes. Não é fácil, queridos. Imagine Noé dentro da arca com tantos perigos. Mas o medo não tomou conta do coração dele, porque quem colocou cada pessoa dentro daquela arca, quem colocou todos aqueles animais dentro da arca, foi o próprio Deus. E Deus, Ele cuida do seu povo. Deus, Ele cuida de você. Deus cuida, queridos. Eles estavam dentro daquele barco com medo, mas o cuidado de Deus estava ali. Aí Jesus aparece, eles ficam com mais medo ainda, porque pensam que até um fantasma. Jesus chegando é um fantasma, começa a apavorar. Ei, não se desespere. Nós queremos repreender toda a ansiedade da sua vida. Nós queremos repreender depressão. Nós queremos repreender tudo aquilo que o dilúvio, tudo aquilo que a crise, tudo aquilo que o caos tem tentado implantar dentro da arca. Nós rejeitamos isso, porque dentro do barco não é lugar para isso. Dentro do barco não é lugar. Não é lugar para o medo. Dentro do barco não pode haver medo, queridos, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. E assim como eu disse no começo, queridos, muitas das vezes Deus precisa de um coração. Porque às vezes quem está dentro do barco está perdendo a esperança. Às vezes quem está dentro do barco está perdendo a fé, está enfraquecendo. Às vezes alguém que está dentro do barco, ele está querendo desistir. Às vezes alguém que está dentro do barco, ele está amedrontado, ele está com medo. Mas Deus sempre levanta um com coragem. Deus sempre levanta um corajoso para dizer: ei, eu vou andar sobre essas águas. Ei, eu vou andar sobre essas águas. Pedro se levanta e fala: Jesus, se é o Senhor que está falando comigo, então deixe que eu vá sobre as águas. Permita eu andar. Oh Deus, aleluia. Aí Pedro vai lá, desce do barco e começa, caminhar sobre as águas, queridos. Andar sobre as águas. Ei, nada pode te afundar, queridos. Se Jesus está contigo, nada vai te afundar. Dilúvio não vai te afogar. Crise não
não vai te levar, doença não vai te levar, porque Jesus está contigo. Jesus está contigo. Eu quero dizer que ainda que você comece a afundar, ainda que você pense que vai afundar, porque o ser humano é assim. Se eu olho para o medo, não vejo Jesus. Mas se eu olho para Jesus, eu não vejo medo. Mesmo que você comece a afundar, mesmo que você comece a achar que vai afogar, ei, Jesus, Ele faz isso aqui para você. Jesus, Ele faz isso aqui para nós. Jesus, Ele estende a mão dEle para nós, queridos. Jesus, Ele pega na nossa mão e Ele caminha junto com a gente. Eu quero que nessa manhã de domingo você sinta Jesus pegando na sua mão, Jesus tirando todo o medo da sua vida, Jesus falando: filho, fui eu que te coloquei dentro da arca, fui eu que te dei esse projeto, apenas faça, apenas obedeça, apenas acredite, apenas ame o projeto. Eu estou contigo, eu estou contigo no projeto, eu estou pegando em tuas mãos. E nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã para pegar em tuas mãos, para acreditar, meu Deus, que nós venceremos, que nós somos mais do que vitoriosos, porque foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos escolheu. Senhor, eu creio que tudo que eu fiz, que tudo que nós fazemos, que tudo que nós construímos foi o Senhor que operou, foi o Senhor que direcionou. A nossa vida está, Pai, diante do Teu projeto, está na Sua caneta, Deus, a nossa história, e é o Senhor que escreve ela. Então que nessa manhã, Pai, nós possamos vivenciar mais uma vez, que nós possamos acreditar mais uma vez, Pai, acreditar, Pai, no Teu projeto sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te glorificamos, Jesus. Nós queremos, Senhor, conhecer mais. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver Aleluia. Queridos, diante dessa canção, Deus me dá uma visão aqui muito linda. É como se hoje de manhã nós estivéssemos dentro de um barco. E Jesus, Ele está vindo em direção a esse barco. Esse barco que Ele nos colocou dentro dele. E Ele está caminhando sobre as águas. E nós estamos clamando como igreja, dizendo: Senhor, vem me visitar hoje aqui. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti, Jesus. Se aproxima do meu barco. Se aproxima do meu barco. Fica perto de mim. E sabe, meus irmãos, Jesus, Ele nos coloca no barco, mas é porque Ele quer que nós vivamos algo novo. Você só vai começar a viver algo novo, queridos, a partir do momento que você fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer.
Quando você começar a fazer aquilo que o medo te impede, aquilo que o medo te impede de fazer, Jesus, Ele está fora do barco ali, queridos. E Ele está falando que vem. Nós só vamos experimentar algo novo quando a gente começar a entender que quando Jesus nos chama, queridos, vença o medo, desce do barco e caminhe sobre as águas. Caminhe sobre as águas. Você vai sair daqui nessa manhã de domingo, é como se você estivesse dentro do barco, mas quando você pisar o pé lá fora da igreja, você vai estar caminhando sobre as águas, sobre a crise, sobre o dilúvio, sobre o problema. Você estará por cima e Jesus vai estar com você. Nós queremos, Senhor, viver algo novo. Nós queremos viver algo novo. Coloque a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, eu quero viver algo novo, Senhor. Eu quero vencer o medo, Senhor. Eu acredito que o Senhor me escolheu e me colocou dentro dessa arca. Eu reconheço que o Senhor me salvou, que o Senhor é o meu Salvador, é o que me protege. Em nome de Jesus, se eu estive com medo, distante do teu projeto, do teu propósito sobre a minha vida, nessa manhã de hoje, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos. Aleluia, Jesus! Talvez nessa manhã de hoje você chegou aqui, você nunca aceitou Jesus na sua vida, talvez você estava distante desse propósito que Deus tem, e o Senhor te chama nessa manhã. Se Deus falou no teu coração, se você sente a necessidade hoje de viver esse algo novo sobre você, se arrependendo, nós queremos orar pela sua vida. A gente convida você a levantar a sua mão, para que a gente possa orar por você o mais alto que você puder. Se houver alguém entre nós aqui, que hoje reconcilia, que hoje decide viver algo novo em Jesus Cristo, nós queremos orar por você. E nós queremos orar também por você que nos acompanha através das redes sociais. Você escreve para nós aí, os irmãos estão atentos aí no computador. Você só colocar: eu decido por Jesus, e nós estaremos orando por você também. Senhor, nessa manhã nós queremos orar pela vida dos nossos irmãos que reconhecem que o Senhor é o Salvador, que reconhecem, Pai, que o Senhor nos escolheu para permanecermos diante do seu projeto. Nós queremos abençoar os teus filhos, nós queremos profetizar, Senhor, que assim como aconteceu com Noé, acontecerá também com a nossa família, onde todos estarão dentro dessa arca que o Senhor tem nos dado a construir a cada dia. Meu Deus, capacita cada um dos teus filhos, fortalece cada um de nós, Pai, para concluirmos esse projeto, e quando assim terminarmos, todos possam estar presentes conosco, em nome de Jesus. Nós oramos pelos nossos irmãos, repreendemos todo medo, na certeza de que o Senhor está de mãos dadas conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. E nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado por cada pessoa, por cada vida que o Senhor escolheu para estar dentro dessa arca aqui nessa manhã, Deus. Essa arca que habita a tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por cada voluntário, por cada irmão que está ministrando louvor, por cada pessoa que nos acompanhou através do online, em nome de Jesus. Obrigado por esse domingo tão maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, e pela vida que o Senhor tem nos dado e nos guardado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida e lhe conceda graça. Que o Senhor sobre você eleve o seu rosto e te dê a paz. Amém?
Deus te abençoe. Nosso culto é encerrado e logo mais nós estamos aqui mais uma vez. Na honra e glória do Senhor.